Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Cíntia Ometo. Hoje vou falar um pouquinho, algumas considerações sobre o aborto. O que muitas mulheres me perguntam nas consultas sobre o aborto. Doutora, dá para saber o porquê, né? A causa, o porquê que eu abortei? É difícil a gente falar, olha, você abortou por causa de tal fator ou alguma doença. A gente sabe que tem alguns fatores de risco para você ter um aborto. Mas uma vez que você teve, não tem como a gente falar exatamente, olha, foi isso que aconteceu. Na grande maioria das vezes, os abortos de começo de gravidez, né, que ocorrem no primeiro trimestre, então antes de você completar 12 semanas, antes de você completar 3 meses, geralmente tem a ver com malformações genéticas. Então, na hora em que o espermatozoide encontra lá com o seu óvulo, e aí vão ter aquelas divisões celulares para formar o embrião, né, e depois o feto, ocorrem alguns problemas ali, algumas alterações, e aí o organismo entende que algo ocorreu de errado e acaba eliminando. E aí você tem o aborto. Algumas doenças, né, por exemplo, o diabetes ou a pressão muito alta, tem algumas coisas aí que podem também contribuir para que você tenha aborto. E o que fazer, né? Ah, eu tive um aborto, estava no começo da gravidez e agora, né? Consulta pós-aborto é bom você passar mais ou menos uns 15 dias depois. Tem algumas diferenças aí. Se você teve um aborto que a gente chama de completo, que é aquele aborto que você expulsa tudo espontaneamente e depois você faz o ultrassom, tá tudo limpinho lá dentro do útero, ou seja, não precisou de curetagem, a gente chama isso de aborto completo. Você, dali 3 meses, né? A gente fala, você vai ciclar 3 vezes, então você vai menstruar por 3 vezes, né? Então, em torno de 3, 4 meses depois, você já poderia tentar engravidar novamente. Se foi um aborto incompleto, um aborto retido, em que teve que ter uma intervenção médica, você teve que passar por uma curetagem, aí a gente fala para esperar em torno de 6 meses para você começar a tentar engravidar de novo, se essa for a sua vontade, né? E o que fazer em relação a exames, né? Quando é um aborto único que você teve, seja ele na sua primeira gestação ou na sua segunda ou terceira, mas tenha sido um aborto só, não necessariamente tem que fazer uma investigação do porquê que ocorreu aquele aborto, né? Agora, se você tem abortos de repetição, então você teve 2 abortos, por exemplo, consecutivos, então as suas 2 últimas gestações, ou as suas 2 únicas gestações foram abortos, então não gerou nenhum bebê, aí sim é importante começar uma investigação, marcar consulta com o seu médico, uma pessoa que você confie, e aí vai fazer exames no casal, tanto em você quanto no seu marido, né, no seu parceiro, para tentar descobrir algum motivo ali, alguma coisa que possa estar ocorrendo para que a sua gestação não vá para frente, não vá adiante. É, tem também uma outra coisa que muitas mulheres acabam esquecendo, que é o seguinte: depois que você tem um aborto, né, as mulheres que acabam tendo um aborto, pode acontecer de descer o leite, porque como que para o seu organismo é como se ele entendesse que você gerou um bebê, né? Ele não, como se tivesse nascido, né, uma criança. E na verdade não, foi um aborto. Então pode acontecer de descer leite para as mamas. Então sempre depois de um aborto, né, é sempre bom enfaixar as mamas ou mantê-las bem presas, né, algum top, alguma coisa mais apertada aqui, por pelo menos um período aí de 15 a 30 dias e evitar calor na mama, evitar que a água quentinha do banho fique batendo ali, porque o estímulo de calor ali local na mama faz com que desça leite para as mamas. Não ficar apertando, né? Não ficar estimulando essa descida de leite. Então é importante prestar atenção, né, nisso. É importante colher hemograma, exame de sangue, para ver se você não ficou com alguma anemia pós-aborto, porque muitas vezes acaba tendo sangramento. Exame de urina, se porventura você passou por uma curetagem, porque quando vai fazer curetagem, geralmente acaba passando uma sonda na bexiga, então é bom fazer um exame de urina. Acompanhar o beta-HCG, que é aquele exame de sangue que a gente faz para saber se você está grávida ou não. Mas, doutora, eu não tive um aborto, eu não perdi. Como é que vai fazer exame de gravidez? Porque ele demora um pouco para
negativar, para ficar zero, né? Então ele vai caindo aos poucos e aí é bom acompanhar isso. Se você passou por uma curetagem, o que foi retirado, né, o que foi raspado de dentro do útero é enviado para o anátomo patológico, que é como se fosse uma biópsia. É muito importante você pegar esse resultado e guardar e saber se está tudo bem, né? Se era só restos ovulares mesmo e não tinha nenhum outro problema ali. E fazer um ultrassom transvaginal. É importante também, depois de um aborto, fazer ultrassom transvaginal. Então, sempre depois que ocorre uma perda, né, de gravidez, procure seu médico, né, procure o ginecologista, faça exames, tire suas dúvidas. Tem algumas considerações, algumas coisas aí a se fazer.